Eu não tenho como a gente não conversar sobre esse assunto e, obviamente, tocar no que aconteceu com nós dois recentemente. Não precisamos se estender muito, você já falou pra caralho lá no Poucas, aliás, muito bem. Eu fiz um vídeo que cá entre nós, algumas palavras eu teria trocado, eu tava muito puto. E eu sempre cometo a mesma cagada que é: Rafael, respira e depois de 2 dias você vai achar graça. Alguma graça você acha. Apesar de ser um negócio criminoso, ou seja, a história toda é muito pesada, eu consigo enxergar alguma ironia, aquilo me dá um conforto. Não que eu fosse tocar pra fora, mas em algum momento eu olho pra mim mesmo e acho graça. Talvez não da situação, mas de mim mesmo naquele contexto. E aí eu consigo respirar com um pouco mais de tranquilidade. Eu falei, puta, eu preciso fazer o vídeo, porque tem o cara da nossa produtora, tem o cara do canal, tem não sei o quê, eu acho que alguém precisa falar alguma coisa. E senti uma cobrança que era, porra, se a gente fala de tudo e de todos, por que a gente não vai falar disso também? Uhum. Então, eu não me arrependo do que eu disse. Eu me arrependo talvez da maneira que eu disse. Toda vez que eu fiz alguma produção com raiva, eu olho e eu me arrependo. Quando eu consigo respirar com tranquilidade e sai alguma leveza, não precisa ser necessariamente a graça, mas leveza, eu consigo tratar os assuntos com mais tranquilidade. Sim. Obviamente naquele assunto tem coisas muito mais pesadas do que o que eu senti, mas eu acho que quando a gente fala desse assunto, a gente tem que falar mais do que a gente sentiu, especificamente do que aconteceu, o que é verdade, o que é mentira, porque isso não é nossa responsabilidade. Uhum. Em algum momento isso vai descobrir. Eu quero saber exatamente o que você sentiu. Bicho, esse bagulho me machucou. Eu tô falando com você agora. Uhum. Sim, é verdade. A gente tá se trombando pela primeira vez desde a pandemia, desde Ilha de Barbados, então a gente não tinha se falado, né, a respeito disso. Cara, essa parada me machucou muito, sacou? Tem uma série de fatores aí, né? A primeira de todas foi o choque no momento de que tudo aconteceu, porque em menos de 2 horas não tava só o nome dele no Trending Topics, tava o meu também. O teu também, E a maneira como a internet, diria que dentro da situação, dentro do contexto, não teria como ser diferente, eu não tenho como me achar injustiçado. Eu tenho um canal com o cara, sempre fui muito brother do cara, muito próximo, até pra jobs se tratavam, Cauê Moura e PC Siqueira, sabe? Como se de alguma maneira a gente fosse uma dupla mesmo. Apesar de a gente ter feito poucos collabs nos nossos canais, sim, sempre fomos muito associados. Então, a internet cobrou forte, cobrou pesado. E ainda que eu concorde com você, que, assim, a maneira como você lidou, eu concordo que você achou justo fazer um vídeo naquele momento. Eu não tive... Eu realmente... Eu jamais me faria de vítima, jamais faria de demagogia aqui. Eu não tive estrutura psicológica pra pensar em fazer um vídeo ali na hora. Eu também não, por isso que eu acho que tem coisas ali que eu me arrependi. Fiquei arrasado, truta. Fiquei arrasado porque eu fiquei muito puto depois com a situação toda, porque, sabe, era um canal em 3 pessoas e a gente lidava com assuntos onde a gente falava sobre sexo, sobre essas coisas. Se estourasse um escândalo de qualquer um de nós 3 relacionado a isso, os 3 iam se fuder. Então, eu entendo até o que ele pode estar sentindo agora, e isso não sai da minha cabeça, o tanto que ele tá sentindo que eu virei as costas ou coisa do tipo, mas eu precisei, mano, aproveitar que eu já tava trancado numa caverna por causa do Covid, eu me tranquei, saí da internet também, eu fiquei 2 meses sem fazer vídeo, foram 60 dias sem gravar, eu fiquei um mês e pouco sem fazer as streams que me pagam o meu salário e tal, porque o negócio foi destrutivo, assim, eu não conseguia entrar na internet, sacou? Foi foda e recebi ameaça de morte, xingamento de todo lado e o caralho, as pessoas tentando de alguma maneira, muitas pessoas tentando dizer, pô, descobrimos do cara, vamos ver o que não descobre do resto, quero te associar, né? De alguma forma. Então isso no crime que basicamente é o pior possível, talvez um dos piores possíveis, mas aqueles que, sabe, se roubou dinheiro, você fala, pô, não fiz. Assassinato, a galera passa um pano, só vê o goleiro assassinato, Bruno. Tem documentário de cara que acabou sendo liberado da cadeia, mas esse tipo de coisa é um extremo muito grande, né? Então, assim, eu acho importante deixar claro, nada do que a internet fez comigo, com exceção dessas coisas mais extremas como ameaça de morte, nada da cobrança eu acho fora do normal. Eu não me acho injustiçado, eu não acho nada disso. Mas a carga foi pesada, foi foda pra caralho, e eu já vinha mal porque eu falei muito sobre a chegada da pandemia no meu canal. Eu fiz
uma dúzia de vídeos antes do primeiro caso no Brasil. A galera que me acompanha sabe como eu pilhei nessa história. Então, quando chegou, virou uma vibe horrível. Virou um merdel, juntou eu fiquei preso em casa com 130 quilos, morrendo de medo de pegar o bagulho e morrer como obeso, sacou? Fiquei contando os quilos ali, vendo meu IMC pra saber quando eu vou deixar de ser obeso pra poder sair na rua, sacou? Faz 2 quilos que eu deixei de ser obeso e eu tô vindo aqui gravar, sacou? Então, isso já tinha sido horrível. E aí, tentando arranjar um jeito de ficar bem ali, gravando meus vídeos de casa que não tava funcionando. Eu voltei aí pro QG gravar com o Bulbasauro agora recentemente, mas... Você tá gravando do estúdio agora, Agora né? eu voltei a gravar do estúdio, mas já tava difícil de trampar, tava angustiante, e aí aconteceu essa porra aí. Aí, nossa, mano. Aí Sim, juntou tudo. Foram momentos depressivos, sacou? Cara, tem uma dessas coisas... eu aprendi um pouco nessa história aí, sabe? Porque é muito difícil também condenar e de longe e tudo mais. Eu já falei o que eu queria ter falado, não da maneira que eu queria ter falado, mas falei o que eu queria ter falado. Mas tem uma coisa que me fez acordar para muitas outras, que é o seguinte: eu esperava, e falei isso, inclusive, para ele já, eu esperava que tivesse algum pronunciamento que pelo menos não ficasse essa incógnita sobre todo mundo ao redor. E eu acho que rolou um movimento meio egoísta de pensar só em mim, em como que eu vou me livrar desse BO que tá nas minhas costas. Já falei isso pra ele. E eu acho que eu fiz isso em alguns momentos da minha vida também, sabia? E eu parei pra pensar e falei, cara, eu acho que eu já fiz essa cagada. Não tô avaliando o tamanho da cagada, obviamente Claro, nunca fiz nada. dadas as proporções Eu do que já aconteceu, fiz né? algumas cagadas e tomei uma reação meio parecida do tipo assim, porra, eu é que tô me fudendo. Vocês não sabem como eu tô me fudendo. E aí eu, não sabendo lidar com estar me fudendo, acabei, às vezes, contaminando uma galera ao redor. E, puta, eu fui atrás dessas pessoas, assim. Eu fui atrás, fui falar, pô, lembra aquela vez? Pô, desculpa, acho que eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter te ajudado, ou pelo menos te blindado, te tirado. Sim. Porque quando a gente é figura pública, né? Tudo que você faz é público, não é só você, né, cara? A não ser que você tivesse ficado na tua casa fazendo vídeo a vida inteira. Mas quando você trabalha, programa de televisão, caralho, eu falei, porra, eu acho que eu já fiz esta cagada que eu tô vendo ele fazer com outras pessoas. Eu fui atrás pra resolver os meus problemas. Eu consigo entender, assim, tentando olhar friamente para a situação, eu consigo entender também essa sensação que ele deve ter de, pô, quem tá... Eu entendo, sou claro. eu que tô me fudendo, não você. Mas é assim, eu não fiz literalmente nada, tá ligado? Eu acho que existe uma punição prevista para quem vacila, e aí existe o que aconteceu comigo também, que eu não fiz nada. Tá ligado? Então, assim, você não é culpado de absolutamente qualquer coisa relacionada a esse caso que tivesse acontecido comigo já é muito. E eu não tenho nada a ver com essa fita. Então, eu não vejo como eu poderia estar agindo diferente agora, porque foram várias vezes que eu ensaiei mandar uma mensagem pra ele ao longo desses meses. Não é brincadeira, sabe? Eu cheguei a escrever, sabe? Você escreve uma parada no bloco de notas pra mandar depois. Só que o que foi me dito pelos dois nutricionistas que me atenderam e também pelo gastro que me atenderam enquanto eu perdi 22 quilos em menos de 3 meses foi: você tá com essa doença de intestino aí e você precisa controlar o seu cortisol urgentemente. E cortisol é estresse, né? E cortisol é estresse. É ansiedade, é medo, é raiva. Então, mas assim, é urgente. Eu comecei com um remedinho fitoterápico lá que não funcionou, aí eu comecei a tomar um maracujina que tem funcionado e eu achei bizarro, porque eu não fazia a menor ideia que uma pílula de maracujá... Porra, que o Silvio Santos ficava anunciando, você fala, você não tem não resultado. é possível. Que isso? Cara, é impressionante, tá diretamente associado o momento que eu tô com menos estresse, eu não sei, porque... Eu não entrei muito em detalhes, mas eu lidei com muita dor, né? Muita dor de intestino que me levou ao medo, que me levou a não comer, que me levou a emagrecer. Eu tive, por exemplo, pela primeira vez, em todos esses meses, de março até agora, foi pela primeira vez, eu peguei um Airbnb no meio do mato, esses dias aí, na Mata Atlântica ali, na região de São Sebastião. E aí fomos eu e mais 4 amigos. Foi a primeira aglomeração que eu promovi, foi essa de juntar meia dúzia de pessoas. Eu passei 2 dias
onde eu não estava mais doente, eu juro. Eu não consigo acreditar no poder da mente, velho. Eu tava lá. Você levou sua maracujina? Eu levei minha maracujina, eu tomei banho de rio, eu andei na praia deserta, eu não fiz mais nada. Eu joguei jogo de tabuleiro com os meus amigos. Você desligou o telefone? Não pegava área. Eu acho coisa de arrombado ficar em lugar que não tem área. Eu fiz churrasquinho, eu comi picanha, tudo, e eu fiquei saudável. Então, eu não mandei mensagem pra ele, não tentei falar com ele. Mas se cuidar um pouco. Eu acho que eu tive que fazer o meu rolê, sacou? Claro. Então, eu não sei o que pode vir a ser no futuro, não imagino o tamanho da mágoa que existe do lado de lá. Honestamente, não posso priorizar isso agora, porque teve realmente esse episódio todo que é um bagulho lamentável, que a justiça resolva mesmo, e ninguém aqui nunca vai passar pano. As pessoas... Gostaria que talvez que a internet entendessem que, dada a proximidade minha do cara, fica um pouco mais difícil eu simplesmente fazer vídeo como eu faço. Ué, na hora de xingar a MC Mirella... Sim, eu não tenho um canal com a MC Mirella, eu não conheço a MC Mirella há 10 anos. Eu não comecei a fazer vídeo no YouTube por causa da porra da MC Mirella. Então, vai ser diferente sim o tratamento que eu vou dar, porque eu sou um ser humano antes de ser o apresentador. Mas, é isso aí, as coisas são o que são. Eu queria que isso tudo não tivesse acontecido, infelizmente aconteceu. Então agora eu tô nessa de tentar ficar saudável, mano. Eu fiquei com muita raiva mesmo. Acho que troquei algumas palavras. A raiva é um sentimento terrível, que é o pior, que assim, que você acaba... Eu fiquei nesse sentimento de, puta, eu tô fazendo parte de uma manada também, né? Porque também não se sabe o que é, o que não é, tudo muito ainda aberto, e eu me senti muito perdido e com muita raiva. Fazia tempo que eu não sentia tanta raiva assim, cara. E, puta, é um sentimento que eu não indico pra ninguém, sabe, cara? Porque, porra, eu passo por tudo. Gente xingando politicamente, é o cara que não gosta de mim, a gente na rua que às vezes faz uma cara feia, mas isso foi um negócio que eu falei, eu fiquei com raiva, e é um sentimento que não me fez bem. Foram uns bons dias, assim, tentando conversar com gente próxima e me sentindo um pouco parte, né? Eu me deixei contaminar. Cara, o meu sentimento final não é de raiva, meu sentimento é de muito... cara, é uma tristeza profunda, como ter visto, sei lá, que alguém se envolveu num acidente e pensar assim, puta, o que a gente poderia ter feito pra tentar evitar que isso chegasse a esse ponto, sabe? Sabe, teve criança envolvida na parada, então... É uma mágoa profunda, assim, de pensar, caralho, por que isso tinha que ter acontecido, sabe? A gente tinha um canal foda, a gente tava lotando teatro com esse projeto incrível, sabe? Então, eu sou solidário a todo mundo que se fudeu em volta disso, assim, sabe? E fiquei triste. Acho que esse é o resumo da ópera. Eu fiquei com raiva, nós tivemos duas reações bem diferentes.